Então, vamos começar, né? Tá no horário, né? E como Iana conversou comigo, Ciclei, por favor, deixa eu fazer a prece. Então, Iana fazendo sua prece de início. Vamos fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui para aprender, para crescer e para levar o conhecimento adiante. E com o pensamento todo voltado para Jesus e para toda a equipe espiritual, vamos pedir também para que Maria nos guie nos estudos e na nossa vida como tudo. Então vamos rogar a ela a paz e a tranquilidade para o estudo de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos hoje, agora e sempre. Com essa prece, devolvemos a palavra ao dirigente da noite, para que ele possa dar continuado os trabalhos. Assim seja, Jesus, com tua permissão da espiritualidade, dá-nos por iniciar os estudos da Santa Deus e Paz. Assim seja. Por incrível que pareça, eu não marquei. Eu abri a esse, enquanto Iana estava falando, eu abri, estava com os olhos fechados e eu abri. E caiu na mesma lição da semana passada. Não aprendi. Estou precisando aprender. Caiu na. Não fui inquietei pela posse de ouro. Foi a semana passada. Tem outro item não seguir? Hã? Não tem não, é outro item. Tem, não, é o último item do capítulo. É porque está precisando de Está muito apegado. Tava fechado, eu abri e caiu de novo, né? Enfim, não tem nada marcado. Aí, olha, tem de ouro aqui. Olha. Então vamos ver se é o capítulo. Quer ver? Ó, o capítulo é o capítulo 25. Buscar e achareis. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, novamente. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não preparei nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão. Porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila, boa noite, que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar. E permaneceis com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a dizendo que a paz esteja nesta casa. Se esta casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela. E se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber nem escutar vossas palavras, sacode em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. São Mateus, capítulo 10º, versículo de 9 a 15. Bem, o que comentar sobre a posse do ouro, o que comentar de buscar e achareis? Bem, eu acho que para cada um de nós aqui, a vida vai ter um valor diferente, a gente vai dar valores diferentes ao que nós entendemos como vida, como as nossas conquistas, não é? Os nossos objetivos e metas na nossa vida. Cada um aqui vai ter um parâmetro diferente do que seja valioso para si próprio, não é? Então a gente sabe que vivendo em um mundo de provas e expiações, a gente sabe do desprendimento que nós temos que ter sobre o material. Mas o material ainda é importante para cada um de nós. Algumas pessoas são excessivamente apegadas ao dinheiro, excessivamente apegados ao poder, não é? E muitas das vezes isso acaba para ele mesmo atrasando a sua evolução, para ele mesmo faz com que ele esteja com os olhos fechados para outros valores da nossa vida. Eu não falo apenas dos valores espirituais, isso todos nós sabemos, mas valores mais humanos, que muitas das vezes são tão ou mais importantes do que as coisas materiais que a gente dá. Eu vou pegar só como exemplo aqui, vocês dois me perdoem, pegar Iana e Bruno. Pode entrar. Assim, eu conheço Bruno já há alguns anos, não é? E assim, os valores que Bruno e Ana vêm conquistando nessa encarnação estão somando-se à união dos dois.
que para eles são coisas valiosas nesse momento. Não é? Então, eu acho que cada um de nós aqui vai ter valores importantes. A gente começa a entender, e Bruno, com certeza pelas falas que Bruno tem, o amadurecimento que a vida vai dando para cada um de nós aqui. Né? Eu, às vezes, cito muito o Ricardo aqui, porque Ricardo já conhece o Ricardo há algum tempo, e eu vejo muito o crescimento e o amadurecimento que Ricardo teve, diante da casa espírita, para depois que Ricardo começou a entrar na casa espírita. Como cada um de nós aqui, nós amadurecemos aqui dentro, nós mudamos muito. Os nossos valores mudaram. A forma como a gente entende o que é o material para a gente tem uma importância, não tanto talvez para aquelas pessoas que não olham a parte material como nós olhamos ou enxergamos. Não como um apego, mas pela necessidade de sobrevivência que nós temos nesse mundo. As outras pessoas que estão lá fora, o entendimento delas são outras. O apego excessivo à casa, ao carro, à roupa, ao dinheiro. Então, tem pessoas que têm uma posse excessiva daquilo e que fica doente quando aquilo não está ao controle dele, né? Mas assim, mas se vocês quiserem colaborar, falar alguma coisa, vocês ficam à vontade, porque eu gosto de falar, vocês sabem disso, né? Mas eu acho que o mais importante nisso tudo aqui é a gente entender que muitas das vezes a gente se aperreia muito, tá? Porque eu não tenho um emprego que poderia me dar uma condição financeira mais estável, porque eu não tenho condições de viajar, ou porque eu não tenho condições de manter a minha vida da forma como eu gostaria. Nós não vamos entrar no mérito do que houve no passado, do que nós deixamos de fazer com o dinheiro, ou que as condições financeiras nos deram lá atrás. Estamos vivendo uma nova vida, uma nova oportunidade. É aqui e agora que a gente tem que aprender a administrar a nossa vida, a parte financeira de uma outra forma. Nem todo mundo vai ter o que gostaria. Pode buscar, o texto fala, buscar e achareis. Mas como que a gente vai buscar algo? E como que a gente vai encontrar? Por mais que a gente escute, a fé transporta montanhas, nós sabemos que a vida não é tão fácil assim. Novela, filme, às vezes fantasia tantas coisas que as pessoas ficam dizendo para os autores, eu gostaria de ser como aquela novela, cheio de dinheiro. Os personagens de novela, no instante as coisas acontecem assim, em piscar de olhos. Mas nós sabemos que a nossa vida real é totalmente diferente. A gente tem que batalhar, a gente tem que lutar, a gente tem que buscar para encontrar alguma coisa realmente. E os valores que a gente vai encontrando são o que a gente tem ao nosso redor. São as pessoas que estão ao nosso redor. Isso são as coisas mais valiosas que temos. E Ana com Bruno, Ricardo com Micheline, seu Marcos com Rose. Cada um de nós aqui tem os nossos valores. De olhares diferentes, perspectivas diferentes, de amadurecimentos diferentes. Nós vamos aprendendo com o tempo. Né? E quando a gente vai descobrindo, poxa, mas quais os valores eu estou esquecendo? O que é que eu estou esquecendo de mim? Será que eu estou esquecendo de olhar a pessoa de uma outra forma, como eu deveria olhar? Será que eu estou apenas olhando o que eu acho que é certo, que é correto, que é verdadeiro para mim? Ou o que é verdadeiro para mim? Será que é verdadeiro e correto para outra pessoa? Será que nós estamos realmente entendendo e pegando tudo como nós gostaríamos de pegar, entender tudo isso? Então, acho que cada um aqui vai olhar os valores que eu tenho hoje em dia, os que eu tive lá e os que eu quero para a minha vida lá na frente. Mas o mais importante é a gente olhar os nossos valores aqui e agora. Porque são esses valores aqui e agora que a gente vai transformar lá na frente em valores muito mais, como dizer assim, produtivos, se é que podemos dizer isso, não é? Mas, como já está em cima da hora, né, a gente vai passar para a Rose. Rose, sinta-se à vontade para estar aqui na frente conosco. E tem alguém ali para você, está abençoada já? Tá certo. Aí é como o Cid Clay estava dizendo, a minha vida se resume antes de Joana de Ângeles e depois de Joana de Ângeles. E antes de Joana de Ângeles eu era uma pessoa, depois dela me tornei essa que eu sou hoje. Pronto, veja bem, a gente vai continuar o nosso tema, as penas futuras segundo o Espiritismo, tá? Capítulo 7 do Céu e Inferno. A semana passada, como eu gosto de fazer a revisão, bem rapidinho, eu usei aqui um esquema. E hoje eu resumi o que eu fiz a semana passada. Ou seja, os códigos penais que a gente vai trabalhar hoje,
de acordo com a doutrina dos espíritos, ela está diretamente proporcional às nossas ações praticadas. Então, as nossas ações praticadas, elas vão reverberar enquanto nós estivermos no mundo dos espíritos. Então, tudo que a gente fez aqui em carne, a gente vai responder no mundo dos espíritos. E eu fiz a semana passada a evolutiva, ou seja, um balanceamento positivo. Se eu tenho pensamentos positivos, ações positivas, se eu respeito a minha resistência, se a minha capacitância, ela respeitar o caminhar da resistência, que é X, a minha indução vai ser X linha, então eu vou ter X duas linhas, ou seja, eu vou estar, a minha capacitância, ela vai ter diretamente proporcional o meu teor de resistência à minha indução. O que é indução? É você induzir alguém. O que é induzir? Você estimular, você motivar. Então, a minha indutância, a minha capacitância de trabalho como espírito evoluído ou em evolução, eu vou ter que ter disciplina nas minhas ações. Ora, se eu tenho disciplina nas minhas ações, consequentemente, quando eu voltar à minha pátria espiritual, a minha penalidade dos meus erros serão bem menores do que aqueles outros que se comportam da seguinte forma, que quando nós estamos em evolução, o balanceamento de equações, ou seja, o balanceamento das minhas ações, será sempre positivo. Se eu tenho uma involução, o que é evoluir? Não é estacionar, não é voltar atrás, é você simplesmente não trabalhar em prol de você mesmo, ou por recalcitrância, ou por medo, ou por orgulho, ou por qualquer outro tipo de ação, seja da sua vontade ou contra a sua vontade. O que é que eu estou querendo dizer da sua vontade? Quando você se deixa levar pelas ilusões no mundo dos espíritos. Por que eu digo isso? Porque ao chegar no mundo dos espíritos, dependendo do meu equilíbrio, eu vou ter a minha postura lá. Se eu tenho uma certa resignação, se eu tenho um certo conhecimento da doutrina e pratiquei esses conhecimentos, certamente o meu bônus, a minha capacitância de estar nesse mundo dos espíritos será bem melhor do que os outros. Ora, se eu tenho essa capacitância, muitas coisas eu vou poder driblar. A exemplo, se chega alguém a querer que eu faça algo para ele que eu sei que é errado, então eu não vou cair nesta contradição, porque eu tenho a minha consciência plena de que o meu trabalho ali é outro. Entretanto, aqueles que se sentem desavisados ou imaturos são aqueles espíritos que são vampirizados, que é o que a gente mais vê, como no livro Libertação, Padre Gregório. Eu tenho outro, Missionários da Luz. A gente vê nos domínios da mediunidade, Sexo e Destino, e por aí vai. A obra de André Luiz está cheia. Vou fazer a propaganda do próximo livro que o Grupo José Orlando vai estudar, Ação e Reação. O que é o novo monitor? Isso. Oi? O que é o novo monitor? Ricardo. Tá atolado, meu velho, te prepara. Então, veja bem, nesse livro eu tenho o mentor de André Luiz, Drúzio, que depois, no decorrer da aula, eu vou falar. Então, neste livro, Ação e Reação. Ou seja, a gente sabe que no mundo da lei moral de Deus, a ação, ela é diretamente proporcional à reação. Não é isso? Se eu ajo, eu emito, então o meu receptor vai ter uma reação. Isso aí é incontestável, não tem para onde correr. Essa é a lei moral, que está exatamente exarada, ou seja, registrada na tela búdica.
A tela búdica é o segundo corpo sutil vindo de dentro para fora. Aqui eu tenho as 3 almas, da consciência, da moral e da inteligência, da intuição. Então, essas 3 almas fazem o meu eu, a minha performance, como eu me exteriorizo com os outros. Mas voltando para cá, para não embolar a cabeça de ninguém, então veja bem, dentro do balanceamento negativo, ou seja, aquelas pessoas que não conseguem evoluir, elas têm um balanceamento negativo, de menos x mais menos x, eu botei menos x, menos 2x, negativo. Eu estou querendo dizer, com essa pequena equação aqui, literal, eu estou querendo dizer que aqui eu tenho um efeito positivo nas minhas encarnações. E aqui eu tenho um efeito negativo nas minhas encarnações. Então, qual o indivíduo que vai responder com mais pertinência e vai sofrer mais as penas, os códigos penais da vida moral? Aquele que teve mais débitos. O que contraiu mais créditos, esse vai sofrer sim, porque ele é imperfeito. Tanto esse quanto esse. Mas o menos imperfeito, ele vai andar mais livre do que o mais imperfeito. Certo? Então, voltando para cá, eu vejo que o camarada que teve uma involução, a capacitância dele, o que é que acontece? A indução que deveria estar aqui, ela está acima. Por quê? Ele é induzido. O induzido desse indivíduo não anda compatível com a sua resistência. O que é que eu quero dizer com isso? A matéria mental é uma força eletromotriz. Então, a matéria mental, ela rege a resistência, a indutância e a capacitância. A resistência é o quê? Quando a gente liga um ferro, o que é que a resistência faz? Ela mede o calor que passa nos circuitos internos do ferro. Quando eu ligo aqui o plugue na tomada, para chegar aqui, no ponto de início dessa força, dessa energia, desse campo energético, o que é que acontece? Essa resistência ela vai medindo. Se eu mando uma força de 200 para uma corrente que só aceita 100, lógico que essa resistência ela vai detonar. Então é isso que eu estou dizendo. A minha resistência, a minha indutância é diretamente proporcional à minha resistência. Lógico que a minha resistência e a minha indutância andando de mãos dadas, logo a minha capacidade, ela vai estar delimitada de acordo com as duas. Está dando para entender ou complicou? Quem é que não está entendendo aqui a física quântica? Infelizmente a gente tem que falar dela, porque senão a gente vai sair daqui sem entender. E não é legal isso. O espírita, que é espírita, ele tem que entender que ele tem que estudar. E eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não. Quando eu chego botando os conhecimentos para fora. É para isso que eles estão em mim, não é para ficar guardado para mim. Eu tenho que compartilhar. Então, quem é que não está entendendo esse zigue-zague aqui? Eu explico inúmeras vezes. Mas o importante é que a gente saiba que nós somos resultado de nossas ações. Quando eu digo que nós somos resultado de nossas ações, eu estou aqui, olha, falando de tudo isso aqui. A minha matéria mental está atrelada à resistência, indutância e capacitância. É fácil. Resistência francesa, o que é que ela fazia? Ela trabalhava contra os alemães. Então, a minha resistência mental, ela vai me proporcionar caminhos, subsídios para eu caminhar. Quando eu receber os subsídios, eu vou ser induzido por esses subsídios. Quando a gente vai fazer um projeto, que alguém lhe dá um projeto, por exemplo, de meio ambiente, você estudar o meio ambiente, ou seja, a poluição dos mares do Nordeste. Então, você vai procurar uma bibliografia. Quando você procura a bibliografia e acha, você está o quê? Aquilo ali é a resistência.
Você tem uma uma nuance, você tem um caminho a trilhar. Com isso aí, com esses subsídios, você vai ser induzido a fazer um trabalho em cima daquela bibliografia. Então, aquela bibliografia vai ser responsável pela sua capacitância, ou seja, a sua capacidade de redigir, fazer o projeto e apresentar. Entenderam dessa forma? Pronto, é isso que eu quero dizer. Com todo esse linguajar físico-elétrico, eu estou querendo dizer isso. Que a resistência é o quê? O que eu vou pesquisar. Quando eu coleto dados, eu estou tendo a resistência, que vai me dar o quê? Proporcionar o caminho que eu devo seguir. Até onde eu vou. Quando eu encontro a bibliografia, eu delimito o tema. Então, eu vou trabalhar, a minha capacidade está ali, naquele campo que eu tenho para trabalhar. E quando eu trabalho bem, eu mostro a minha capacitância 100%. Agora, se eu não trabalhar bem, certamente o meu projeto vai ser uma porcaria. Não é assim? Se o meu projeto vai ser uma porcaria, eu não vou ser ovacionado como o outro que trabalhou melhor do que eu com aquela bibliografia. Não é, Vero? Pronto, é isso aí. Então, vamos lá. Por que não está aí, Bruno? Porque não está ali, né? Ah, muito bem. Pronto, a semana passada a gente passou disso aqui. As tendências viciosas, eu falei do espírito, que é artista do próprio corpo. A gente viu que o espírito, essa bonequinha aqui de vermelho, muito bonitinha, ela é dona do quê? O espírito dela, que é esse aqui, o corpinho dela é de acordo com o que ela esculpiu. A evolução dela. Brasinha, que é aquele diabinho, né? Se a gente for trazer assim para coisinha infantil. Brasinha, por que ele é um diabinho? Todo mundo vê ele como um diabinho, porque ele construiu aquela imagem. Então, ele esculpiu a própria imagem, certo? Aí vamos em frente. Pronto. Logo podemos dizer que a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto de criações distintas para ser o resultado do trabalho espiritual que aperfeiçoa o invólucro material à medida que as faculdades aumentam. O que é que eu estou querendo dizer? A perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto de criações diferenciadas para ser o resultado do trabalho espiritual que essas raças fizeram em prol delas mesmas. Temperamento bilioso. Não, aqui eu venho para cá. As disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade. Veja bem, presta bem atenção. Ora, a gente sabe que o espírito, ele esculpe o seu corpo orgânico, certo? Quando nós vamos fazer um plano de saúde, o que é que a gente vai responder lá naquele questionário? Se a gente tem as doenças que chama de... Eu esqueci. Pronto, eu venho de plano de saúde há muito tempo. As doenças pré-existentes, elas não entram naquela cobertura. Não é isso? Então, é a mesma coisa. Quando eu venho de volta ao eito da carne, eu trago as minhas predisposições. Essas predisposições morais, elas vão reverberar nas qualidades da corrente sanguínea que corre dentro da minha carne. Entenderam? Então, tem essa delimitação. É isso que eu quis dizer aqui. Um espírito irascível. O que é irascível? Aquela pessoa recalcitrante, aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa prepotente, aquela pessoa que se sente ofendida ao ser ajudada. Não tem aquela coisa que você diz, fulano, coitado, fulano é tão pobre, eu vou dar uma roupa a ele. Mas quando você vai dar a roupa a fulano, fulano é capaz de lhe matar com o olhar, dizer, esse trapa, essa porcaria.
Porque fulano não quer ser ajudado daquela forma. Fulano achou que aquela roupa que você deu a ele foi uma ofensa. Então, isso daí é um comportamento X. Esse indivíduo do comportamento irascível, ele tem um temperamento bilioso. Vê bem, bilis. O que é bilis? Quem é da saúde? Ela é sintetizada no fígado e depois ela é conduzida para a vesícula biliar. Muito bem. Quando crescer, quero ser igual a você, hein? Lançada Pronto, então veja bem. Bilioso, a bilis é um líquido amargo, verde, feito fel, amargo. Então, essa substância que a gente coloca para fora nas crises de vesícula, quer dizer que esse líquido, ele vai levando tudo que é de negativo que o organismo já pipocou. É isso aí que acontece. Por que acontece os cânceres de pâncreas? Por que será? E o indivíduo adoece com câncer de pâncreas. Porque essa criatura, ela acumulou aqui nessa região da gástrica, entre fígado, baço, vesícula, pâncreas, acumulou um campo energético amargo, as amarguras, as vinganças disfarçadas, a inveja, a raiva, o rancor. Tudo isso acumula-se aqui, não vem para cá, não. Lê do engano. Se você ler sobre os chakras, você vai ver que o chakra gástrico, ele é o chakra das emoções, não é o coração, como muita gente pensa. Então, esse campo aqui, todos esses organismos que estão aqui ligados ao chakra gástrico e esplênico, eles ficam exatamente com uma energia tão negativa que você tem que botar para fora aquele líquido esverdeado, porque é aquilo que seu organismo está conclamando. Por isso que diz que ele tem um temperamento bilioso. Ele tem crises de fígado, ele tem crises com diarreia, com prisão de ventre, com azia, com uma doença que eu tenho também, gastrite, tem outro. Pronto, essa porcaria aí mesmo. Essa derrota. É triste o tal do refluxo. Então, você tem isso também, entendeu? Isso aí é uma das consequências. Por isso que ele diz aqui, olha, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade. Dar-lhe maior atividade para aquele indivíduo que vem um pouco mais resolvido, então ele tem uma disposição maior. Aí Joana de Ângeles, no livro Garimpo de Amor, no capítulo 14, de nome Saúde, ela diz que... O que foi, Stephanie? Ela diz que o camarada que pratica o bem na corrente sanguínea dele, corre as hemácias positivas que jamais ele adoecerá. Você lembra de Madre Teresa de Calcutá, aquela velhinha? Diga, Michelina. Nesse pensamento. Eita. Nesse pensamento, você quer dizer que essa questão do sangue é quando eu vou reencarnar. É isso? Como? Porque é quando eu vou reencarnar, isso, que eu vou modificar o meu sangue. Porque se for assim, aquelas religiões que falam que você não pode fazer transfusão de sangue, elas têm razão. Ou eu vou alterar o sangue. Porque quando elas chegam na minha casa, eu digo, olha, nem venha para mim, porque eu já fiz transfusão de sangue até... Não sou mais eu, já sou outra pessoa, né? Mas aí o meu espírito vai alterar aquele sangue que eu estou recebendo, por exemplo,
durante a encarnação? Não. Não. Olhe, veja bem. Deixa eu entender. Se eu recebo uma transfusão de sangue de alguém que tem um caráter negativo, é isso que você quer dizer? Porque não é isso que está dizendo ali? Não, isso aqui é de acordo com o que eu trago. Aí vem na minha corrente sanguínea, certo? Certo. A minha disposição ou indisposição, que é traduzida através de doenças e limitações. Uhum. Aí pode acontecer que eu não tenha condição de dar sangue a ninguém. Pode acontecer. E também pode acontecer de eu dar sangue a alguém e continuar a vida desse alguém normalmente. Por exemplo, se eu tenho sangue O positivo, tem outro indivíduo que tem sangue O positivo. Aquele indivíduo B, ele tem uma limitação que ele não pode doar sangue. E eu tenho a mesma imperfeição que ele, moral, mas eu posso doar sangue. Então, se eu doar sangue a alguém, essa pessoa não vai ter as mesmas mazelas que eu tenho, porque eu tenho pelo merecimento. E você recebe o meu sangue, mas você não tem esse merecimento. Então, nada vai lhe transformar como pessoa, nem você vai angariar doenças, porque você não tem esse merecimento. Agora, esse indivíduo B aqui, ele não pode doar sangue a ninguém, por quê? Porque ele tem tanta coisa que Deus, misericordiosamente bom e justo, lhe deu esse imprazer de ajudar outrem, que para muitas pessoas é uma frustração. Então, isso também, para ele, é um aprendizado. Você está falando do tipo de sangue? Não, eu estou falando na qualidade, não é? Assim, em todas as substâncias que fazem do sangue a necessidade nossa. Porque a gente sabe que na corrente sanguínea tem muitas as substâncias, né? O nosso amigo André Luiz, ele fala muito bem sobre isso no livro Mecanismo da Mediunidade, quando ele fala da importância dos nossos pensamentos, que é consequência do espírito, Isso. né? Na formação justamente das hemácias, na composição como um todo do sangue. A gente já trabalhou algumas vezes da questão da composição da matéria, né? E aí o livro dos Espíritos mostra pra gente que tudo está em tudo, ou seja, o que diferencia uma matéria da outra é nada mais nada menos do que a sua composição, ou seja, a forma como ela se aglomera, né? Em relação ao sangue, a questão de Michelin, por exemplo, quando a gente vai receber sangue, geralmente a gente está com algum problema, a gente está frágil, né? Então a gente precisa de fato daquela energia. A gente pode entrar aqui na questão de sintonia, de causa e efeito, o sangue que chega até a gente é um sangue que de fato é merecimento da gente por causas e leis divinas que a gente ainda não compreende, né? Mas é a lei da afinidade, né? Mas vamos falar de uma coisa mais simples, né? O nosso corpo, ele é um instrumento muito forte e perfeito. E não é apenas um só estímulo que vai fazer com que ele adoeça, né? Como nós somos seres de nós mesmos, quando a gente recebe aquele sangue, tá? Ele vai entrar no nosso campo vibratório, certo? Então, ele não vai estar o tempo todo alimentando o nosso organismo. Existe uma porção de energia que a gente recebe, a gente absorve essa porção de energia e faz o que André Luiz chama de... Eita danada, como é? É uma modificação, eu esqueci o nome que ele fala. Uma transmutação daquela qualidade. Ele utiliza, ele absorve aquelas energias, as energias que a ele são favoráveis, e faz com que o seu organismo possa continuar com aquilo que ele está precisando. É muito comum também, é muito bom a gente trazer um exemplo do seguinte, de uma doação de órgão. Existem pessoas que elas automaticamente rejeitam, né? Existe a rejeição, né? Isso não é algo incomum. E por que ocorre essa rejeição? Do ponto de vista espiritual, energeticamente, aquele corpo
não é compatível, né? O organismo não consegue absorver aquelas energias e automaticamente o que ele faz? Ele rejeita. Rejeita. Para a transfusão de sangue, não é nada diferente, né? A única diferença que existe é o seguinte: a gente está numa necessidade urgente de receber aquele tipo de energia, né? E aí existe, claro, que é um processo de seleção, até porque quem já doou sangue sabe que existem umas exigências para você doar sangue, né? Tanto medicamentosas como comportamental, que fazem com que aquelas propriedades do sangue se tornem minimamente aptas para que a gente receba, né? E aí vamos também entender como dentro de um plano, como dentro de um planeta de expiações e provas, a gente tem um nível vibratório que é muito comum à grande maioria de nós. Então, gente, não tem essa de que a gente vai receber um sangue malzinho ou um sangue bonzinho. A gente está sempre oscilando nessa faixa vibratória que vai sempre trazer para a gente aquilo que a gente emana, né? Então, que a gente tenha sempre essa característica, né? É claro que um espírito muito evoluído, se ele for trazer energia para a gente não vai conseguir captar. Da mesma forma que o muito grosseiro não está aqui, né? Então, existe um grande plano perfeito, né? Até a Luísa fala isso, que a gente pensa que existe algum ponto, e se isso acontecer? Gente, já está muito bem organizado, porque a lei de afinidade traz isso para a gente, né? Existe uma faixa vibratória que todos nós estamos, é por isso que a gente compõe esse planeta. As nossas qualidades e os nossos defeitos são muito semelhantes, e é por isso que o pessoal da saúde vai saber falar mais do que eu, né? Existem, por exemplo, doenças que vão sendo desenvolvidas por todos nós, numa grande forma comum, a cada faixa etária. E quando a gente vai no médico, o médico pergunta a nossa idade e tudo mais, porque de acordo com a idade ele pode ir relacionando algumas causas que são comuns aos espíritos encarnados. Então, assim, nós somos muito, muito semelhantes. É um ser ou outro que destoa para bem e um ser ou outro que destoa para mal, mas a grande maioria de nós somos muito semelhantes. A questão da religião não, Michele não. É tu... Não, a religião é tua. Brincadeira. Mas a questão da religião que não permite a doação de sangue, eu nunca estudei, mas pode ser, como a gente também estudou dos mitos, uma interpretação errônea desse estudo mais aprofundado. É verdade. Mas é a gente entender que existe um grande plano, é a gente entender que existe algo que é muito maior, são as testemunhas. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue entender. A gente tem faculdades que nós adquirimos de acordo com os reinos, evolução em dois mundos, né? A afinidade, onde é que a gente adquire? No reino mineral. Então a gente já tem ela. A gente está adquirindo da razão. Nós não somos ainda totalmente racionais, né? A ver qualquer raiva que a gente passa, a gente já perde as estribeiras. Então é ter esse entendimento, né? O padrão vibratório. Outra coisa, quando a gente recebe, a energia vai entrar no nosso campo vibratório que está o tempo todo produzindo. Então aquela energia ela vai se modificar e vai se adaptar a nós. Vai ter os seus colaterais? Pode ter. A gente não toma um remédio e não tem colateral? Uns têm, outros não. Por quê? Porque uns que tomam remédio têm colateral e outros não. Individualidade biológica que vem do espírito. É muito simples isso, só que a gente ainda não consegue compreender. É vero. É pra gente não ficar achando que é uma coisa tão simples assim. De que assim, não, a qualidade moral vai afetar o meu sangue. Aí vamos dizer assim, eu com 3 anos de idade fiz transfusão de sangue, porque eu tinha uma anemia gravíssima, né? Ou eu fazia ou eu morria. Aí com 9 anos eu tive hepatite. Aí então meu sangue não presta mais para nada. Isso quer dizer que a minha qualidade moral é lá embaixo. A gente tem uma transformação constante, né? Na gente, essa coisa. Exatamente. Então é só para não ficar uma coisa tão simples assim, a gente acabar pensando que é A mais B, né? É igual a C. Né? Não é tão simples assim, né? Mas o que eu estou entendendo, que Michele, que estão falando, porque assim, o que eu estou entendendo, não é o fato da pessoa, suponhamos assim, só um exemplo, o meu raciocínio não ser compreendido por mim e por outro. A pessoa é ladrão, vai doar o sangue. Não quer dizer porque a pessoa que é ladrão vai doar o sangue para outra pessoa, a pessoa vai ser ladrão porque o sangue dele, teoricamente, é um sangue negativo, pela maldade dele, a pessoa vai ser assim. Porque a gente traz, em nossas encarnações, de uma para outra,
o que nós precisamos passar. Não é o fato de você usar o sangue de uma pessoa que passa por N dificuldades, N situações, que você vai passar por aquilo. É mais ou menos isso que Bruno e o Michelin estão falando, né? Isso eu acho que a gente deve ter um cuidado em relação a essa questão, que é quem a gente vai identificar como moralmente elevado ou não. Porque você citou a questão das pessoas dos ladrões, dos assaltantes. Mas a gente não tem que olhar quem é moralmente elevado ou não pela lei dos homens, isso pela lei de Deus. Tem ladrão que faz muito mais coisa do que a gente. Tem, mas claro que tem. Ele rouba. É errado, mas ele pode fazer coisas muito melhores do que nós. Da mesma forma que tem coisas que são crimes muito piores aos olhos de Deus, as leis morais, das quais na lei civil não é nada, que é o suicídio. Entende? Então, eu acho que para a gente estabelecer questão moral é muito difícil, a gente não vai conseguir compreender, né? E é o que eu digo, é faixa vibratória. Nós estamos dentro dessa faixa, né? Uma hora a gente vai vibrar lá embaixo, como uma hora a gente vai vibrar lá em cima, mas é faixa. E como faixa, a gente consegue sempre estar modificando essas energias. Eu acho que isso é a opinião minha, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai definir o que é evolução moral. Eu não tenho essa capacidade, acho muito difícil, porque a matéria influencia muita gente. Assim, não sei se você entendeu. O que eu quis dizer é o seguinte: se eu sou uma pessoa que eu trago nessa minha encarnação, com as minhas dívidas do passado, certo? Eu reencarno para passar por certas situações. Se eu tiver que tomar o sangue de uma outra pessoa, não quer dizer, no meu entender, no meu raciocínio, eu não vou ter a mesma linha, vamos dizer assim, das, é, das culpas que ele tem por eu tomar o sangue dele. Não. Tá entendendo? Não, Tá entendendo o que eu tô falando? não é assim. por aí, não. Mas, assim, vamos esquecer doação de sangue. Troca de energia constante. A gente vive num mundo em que a gente está no meio de energias. Ponto. Boas e não tão boas. E a gente está trocando energia o tempo todo. Aqui a gente está trocando energia. Se eu vou para a rua, eu troco energia. Mas é aquele negócio. A gente troca energia com quem? Com quem está dentro do nosso padrão vibratório. Quando não está dentro, não se troca, a gente nem percebe. Né? Eu acho que assim, essa questão de aceitar o sangue, aceitar o órgão, eu acho que assim, tanto eu acho que da individualidade a pessoa tem algum déficit orgânico, ou assim, teve um plano reencarnatório para chegar até aquela situação e não prosseguir com essa doação ou essa transfusão, né? É assim, vocês estavam falando, eu lembrei aqui. Tinha uma amiga minha que ela fez aquela transfusão de glóbulos brancos, de hemácias, né? Aí a medula pegou, não tem esse negócio que o pessoal Isso. fala, né? Aí ela entrou no processo de receber a doação, né? Aí ela achou um compatível, tudinho, tava tudo certinho. Aí disseram, num negócio de uns 3 dias que ela fez a transfusão, que disse, pegou a medula, aí ela foi, teve um coma, faleceu, quer dizer, eu acho que o plano reencarnatório dela foi para chegar só. Foi não, tenho certeza, foi para chegar só aquele momento. Essa questão orgânica, biológica, aí é assim, fico nessa dúvida, né? Eu acho que não. É mais pelo processo assim, dela, do destino reencarnatório, ou se não alguma coisa biológica dela. Não é por causa da medula de A, de B, Não, do não, sangue de A, de não. B, Isso do aí órgão de tem A, a de B. ver. Eu vou deixar a senhora falar. Isso aí tem a ver com a evolução moral de cada um. Ah, desistiu? Não, não tô mais não. Ah, oxe. Rapidinho. Só para concluir, porque eu acho que a gente está entrando num campo muito subjetivo. Eu acho assim, que se alguém for num hemope ou num IN, ele não escolhe quem vai doar. O sangue só é selecionado quando está lá no laboratório. Então, existem pessoas que... Não, eu não consigo doar. Eu vou lá e não consigo doar. Bom, eu fiz uma visita guiada lá, que eu Eles tava... fazem a nota do sangue, Então, né? Mas antes depois. ainda tem Ele faz um questionário. ele não considerou. Ele elimina antes, né? Então, porque eu fiz uma visita guiada lá, levei um pouco de alunos, e eles, na época, a gente só preenchia o questionário. Né? Aí depois a pessoa doa. Aí então mudou.
Inclusive os casos de AIDS, ele não rejeita ninguém. Ele não manda a pessoa para casa, diz que você não pode. Na época que eu estudava, né, lá e tal, então ele recebe o sangue depois que ia para análise. Da análise é que ele fazia a seleção. Ok, vamos lá. Vamos prosseguir. O temperamento do espírito é determinado pela natureza do espírito. O temperamento do espírito é determinado pela natureza do espírito, que é a causa e não o efeito. Então, o meu temperamento é determinado pela minha natureza. Se eu for alguém irascível, o meu temperamento será irascível. Se eu for alguém benevolente, se o meu temperamento é benevolente, o meu temperamento será diretamente proporcional ao meu temperamento, certo? Temperatura, aí vem para cá. Há casos, entretanto, em que o físico influi sobre o moral. Um estado mórbido ou anormal é determinado por causa externa acidental, independente do espírito. Temperatura, clima, defeitos físicos congênitos, uma doença passageira. Então, traduzindo esses 4 quadros. Eu disse que o meu temperamento é determinado pela natureza do meu espírito. Aqui eu digo que há casos em que o físico influi sobre o moral. Em que casos o físico influi sobre o moral? Eu dei aqui a semana passada um exemplo de 3 livros, de 3 obras de Ivone Pereira. Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Numieres e Dramas de Bretanha. E falei de um indivíduo, Filipe de Narbonne, que tentou suicídio 3 vezes. 3 vezes. Então, aí, nesse sentido, o físico vai influir sobre o moral. Em que sentido? A limitação física dele vai fazer com que ele reflita mais nas suas ações, que é chamada de encarnação expiatória. A encarnação de Filipe de Narbonne no livro Dramas de Bretanha, ele veio paraplégico, com o corpo deformado, mas ainda assim, ele em uma janela tentou jogar-se com a cadeira e tudo para se suicidar outra vez. Então, o físico dele, o corpo físico, influencia no moral nesse sentido, a partir do momento em que o espírito tem os seus movimentos limitados para que ele reflita nas suas ações e eleve a sua moral. Compreendido? É essa relação. Há casos, não são todos. Um estado mórbido ou anormal, tá? Determinado por causa externa acidental, independente do espírito. Quando a gente diz causa externa acidental, a gente sabe que nenhuma moléstia que nos sobrevém, ela é acidental. Aí eu tenho o livro Tramas do Destino, que eu falei de Lisandra, lembra da epilepsia ou não foi aqui que eu falei? Eu falo em tanto canto, viu, que eu não sei nem com quem eu falo. Então, veja bem, não foi não, parece que foi no grupo da gente. Não me lembro mais não onde foi não. Mas não importa, não importa. Então, veja bem, o que é que acontece? As pessoas, às vezes, que são acometidas de epilepsia, às vezes nascem com aquilo. Já todas as pessoas que têm esse tipo de problema, nascem com o seu, vamos dizer, o seu ponto X. Por exemplo, aqui eu tenho o quê? Veja bem. Aqui eu tenho, dá licença, você está me atrapalhando. Eita, derramei a água, foi mal. Ih, perdão, hein? Foi sem querer. Então aqui, ó, eu tenho
aqui eu tenho B, aqui eu tenho ponto médio da reta, certo? Esse ponto médio da reta significa o momento em que eu vou ressumar, o meu espírito vai ressumar no meu campo físico aquele problema. Há pessoas que sofrem acidentes e criam e ficam com sequelas, com uma lesão cerebral. Aqui eu tenho uma lesão cerebral. Essa lesão cerebral vai me deixar o quê? Um problema de epilepsia. Por isso que ele diz aqui, olha, um estado mórbido ou anormal é determinado por causa externa acidental, independente do espírito. Então, Deus determina que com 25 anos, fulaninho vai sofrer um acidente no trânsito e, como resultado, ele vai ter uma lesão cerebral e ele vai ter ataques epiléticos por vários anos. Pode ser também que Deus diga assim, olhe, você vai ter 25 anos, a espiritualidade, né, que faz esse trabalho. Você vai ter com 25 anos você vai ter esse problema, mas com 45 anos você vai se libertar dele. Porque você precisa desse tempo para você evoluir. Esse tempo de limitação, você vai evoluir. Quando você chegar a 45 anos, dependendo da sua evolução, esse mal pode ir embora e você vai ganhar a chamada moratória espiritual. Você vai ter a sua saúde de volta. Por que acontece isso? Veja bem, aqui a gente sabe que quando a gente nasce, a gente tem uma coisa chamada DNA, não é isso? O DNA, Uracila, que eu me lembro muito bem que eu decorei isso para fazer vestibular. Então, esses códigos aqui do meu DNA espiritual, em cada código desse vem a minha história. Então, quando eu vier ao eito terrestre, na próxima encarnação, o meu DNA virá dessa forma. Aqui, esse DNA irá ressumar essas minhas deformações morais, ela irá ressumar no meu corpo físico, porque esse DNA vai estar onde? No meu psicossoma, que é o meu perispírito, certo? Então, dentro do meu perispírito, eu tenho esse código genético que irá ressumar, reverberar no meu campo físico. Agora, esse código aqui, que eu vou ter epilepsia, pode vir programado para 25 anos ou pode vir programado com 1 ano, depende do meu merecimento. Está muito legal, né, Lúcio? Também a questão da drenagem energética para o corpo físico, né? Das Certo. energias negativas que a gente absorve. Aí o tempo que vai durar vai depender da questão da drenagem que a gente vai conseguir fazer, né? Aí isso está relacionado também à questão do planejamento reencarnatório, que é completamente relacionado às nossas atitudes, lei de causa e efeito, né? Exatamente. Providência, muito bem. Agradecida, hein, pela falha. Então, veja bem, o moral do espírito pode, nos casos anteriormente citados, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. O moral do espírito pode, nos casos anteriormente citados, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Aí aqui eu coloco. Excusar-se. O que é excusar? Você fazer de conta, querer se livrar de seus erros por fraqueza da carne, não passa de sofisma para escapar à responsabilidade. A carne só é fraca porque o espírito é fraco. Se o espírito é alguém que tem uma boa evolução,
essa carne não significará nada, porque quem comanda a carne é o espírito é legatário de si mesmo, é herdeiro de si mesmo. E o meu espírito, eu formulo o quê? O meu corpo físico. De acordo com o meu merecimento, eu tenho o meu corpo físico. Por exemplo, uma pessoa, uma jovem que tenta suicídio várias vezes. Então, em uma das encarnações, na próxima encarnação, essa jovem pode vir totalmente deformada. Por que essa deformação? Para que ela não tente fazer o mesmo ato. Não é verdade? Então, em cima disso é que a gente fala. Dá só uma pergunta. Pois não, pode dizer. Uma pessoa que chega aos 100 anos e, assim, com bom estado físico, saudável, está relacionada a isso também? Uma pessoa que chega a 100 Ao anos, espírito, pessoa saudável, certo, com toda a vitalidade, física, está ligada exatamente à moral dele. É porque não tem um determinismo, né? É. Existem várias formas de chegar no 100 anos. Tem gente que acha que é uma maldição. Mas não Pode é. ser, né? Não, então, Dependendo para da vida ela... que a pessoa leva. Exatamente. Não existe Acho que determinismo. não existe, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? De achar que uma coisa leva a outra. E principalmente sintomas físicos, a gente dizer que é uma deformidade moral essa ou aquela. Porque nem sempre é, né? Pois Tem que é. ter cuidado com isso. Eu concordo também com o Michele, porque uma pessoa que morreu aos, sei lá, 2 anos de idade também não é uma coisa terrível, né? Não. É só o que ela tinha para completar, o que ela Isso. tinha para seguir naquele momento. E talvez a pessoa que chegou aos 100 precisava também desse tempo para seguir, né, a sua própria evolução. Acho que o tempo aqui na Terra não está bem relacionado a isso. Chico mesmo passou, era para passar, sei lá, 70 anos, passou 90, mas isso para ele foi uma bênção. Para outras pessoas, poderia não ser, né, como o Michelin falou. Acho que a idade, ou o tempo que ele vive, né, acho que não está bem relacionado com a... Mas pela frase que ela Com a colocou moral. ali, deixa eu subentender, Com- pela última frase. Porque, como o Michel diz, pode ser uma coisa ruim para uma pessoa viver muito tempo, mas para outras não. Essa aqui, a carne A é carne fraca, é fraca. Porque- A carne só é fraca porque o espírito é fraco. mas ele Aí fala eu fiz dessa... essa associação. Então quer dizer que o espírito, uma carne, o espírito forte, é porque a carne é fraca. Não, mas aí eu acho que ele tá falando das imperfeições morais, né? Não... Das imperfeições morais de cada qual. Que muita gente diz assim, a carne é fraca, por isso eu cometi tal coisa. Mas a tua carne não é fraca. Quem é fraco é tu, porque quem comanda a carne é a gente, com o pensamento. Então, as nossas ações, os nossos pensamentos determinam as nossas ações. Então, uma pessoa que vive 100 anos, tem uma programação de vida. Pode ser que para mim, que seja bem resolvida, que entenda que a minha vida tem uma função, tem uma missão, para mim vai ser bom. Eu vou encarar aquilo como uma boa. Mas se eu for um espírito rebelde, eu vou me achar a pior das criaturas. Porque para mim, quanto mais viver, é pior para mim. Eu não aprendo nada, eu não sei de nada. Isso depende da evolução moral. Então, esse capítulo aqui, ele fala exatamente das penas no porvir, de acordo com a doutrina dos espíritos. Porque antes a gente chegou aqui no primeiro capítulo falando do inferno como uma causa material, mas o espiritismo, ele quebra essa hidrólise e mostra que as minhas penas no porvir estão de acordo com as minhas ações. Então, se eu tenho um cabedal de ações positivas, consequentemente, ao chegar no mundo dos espíritos, eu vou sofrer minhas penas. Mas eu vou saber justamente equilibrar e aceitar resignadamente. Se eu não tenho essa maturidade, eu vou me rebelar mais e mais e vou sofrer mais e mais. É isso que ele quer dizer aqui.
Que a gente entenda, né, Uzi, que a felicidade não está na matéria, né? Quando a gente coloca a questão da felicidade tudo relacionado à matéria, de ter um corpo saudável, de ter um dinheiro para isso, um local para aquilo, a gente começa a deturpar o que de fato é felicidade, né? Exatamente. A gente está aqui para aprender. Então a felicidade está no que a matéria proporciona a gente para que a gente possa refletir. Se eu preciso ter tal limitação para isso, a minha felicidade está ali. Se aquela pessoa precisa viver 100 anos saudáveis, e ela pode ter feito por onde, a felicidade dela está ali, porque cada situação que a gente passa na vida são situações que vão fazer com que a gente reflita o que a gente está precisando melhorar. Se torna proveitosa a encarnação em que a gente consegue refletir e modificar, e não se torna proveitosa uma encarnação como um todo quando a gente se revolta contra a situação que a gente está, né? Exatamente. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista imprime a obra o seu cunho. Quando eu digo cunho, aí Kardec usou cunho. Quando você escreve um livro, você dá o seu cunho àquela história. Você dá a sua performance, você dá o seu jeito, aquela obra sai com o seu jeito, tá? Aí é por isso que ele diz que o espírito dá à carne, o espírito imprime na carne as coisas que ele quer. Não é o contrário. Eu vou fazer uma pergunta. Essa questão da gente ter uma doença genética, então, não tem nada a ver, né? Tudo é nós, é a gente, consequência do nosso Consequência de nossos atos. Então a desculpa de genética não conta, não, né? Não. Hereditariedade, é isso e aquilo outro, é uma discussão acadêmica. Mas no mundo dos espíritos, a hereditariedade está em você. Mas você falou ali do DNA. Certo, mas esse DNA que eu falo não é o DNA do meu corpo físico. O DNA do meu corpo físico é consequência desse. Então, a minha hereditariedade está em mim. Não tem nada a ver. Se eu tenho, a minha família toda tem câncer. Não necessariamente eu vou morrer de câncer. Porque aquelas pessoas que estão ali comigo, que têm câncer, a gente vai para o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Chico Xavier diz que nascestes na família que pedistes e no lar que merecestes. Então, se eu tenho na minha família um conglomerado de gente que desencarna de câncer, pode ser que eu não vá ter esse merecimento, porque o meu DNA espiritual não tem esse código Morse. Você está falando, sabe de quê? Uma coisa chamada epigenética. Porque a gente pode ter o DNA e ele não se manifestar. Entende? Entendi. Como eu tenho uma cunhada que estava com câncer e morreu no acidente de carro. Então, não quer dizer que a morte vai ser decorrente da doença que ela teve. Está entendendo? Aí, a gente pode ter o DNA, mas ele pode sofrer uma epigenética. Esse processo de não se manifestar. Então, Entendi. eu acho assim complicado estudar ciência com essas questões. Mas isso acaba sendo o desenvolvimento do nosso merecimento. Mas veja bem. Tem muita coisa envolvida nisso aí. Veja bem, o que Kardec deixa bem claro e o que eu quis demonstrar é o seguinte. Citando, quando eu disse assim, olha, eu posso ter na minha família 4 pessoas. Minha família, na minha época que eu morava, era eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Dessas 4 pessoas, se 2 falecerem com câncer, aí tem gente que vai dizer, isso é hereditário, é de família, olha, o pai dela morreu, a mãe dela morreu, e eu posso desencarnar de qualquer problema sem ter o câncer. Aí esse fato que você falou não está de acordo com isso aqui que Kardec diz. Por que eu estou dizendo isso a você? Para que você compreenda bem. Quando eu falei da hereditariedade minha, eu posso vir numa família onde minha mãe tem problemas mentais,
o meu pai tem esquizofrenia, o meu irmão tem autismo, o outro tem epilepsia e todo mundo vai dizer, e tu tem o quê? Eu não posso ter nada daquilo. Porque eu estou naquela família com uma missão, com uma coisa a fazer, e eu não tenho esse merecimento. Porque no meu código genético espiritual não veio isso daí. Entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Ou pode ter vindo. Ou posso ter vindo e também pode ser que eu tenha moratória espiritual, como está lá no livro Painéis da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Se você ler esse livro, você vai ver a história de Roberto, que ele veio fadado a falecer com problema pulmonar, mas às 2 horas da manhã, os espíritos fizeram a cirurgia de Roberto antes dos médicos materiais e deram a ele a moratória. Por quê? Porque ele precisava viver. Aí, quando os médicos materiais foram abrir, não tinha mais nada em Roberto. O Roberto estava ótimo. E ele viveu para fazer a missão que ele precisava. Então, vamos lá. A responsabilidade moral dos atos da vida fica intacta, mas as consequências são proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais evoluído, menos desculpável se torna, uma vez que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Então, veja bem, a responsabilidade moral dos atos da vida fica intacta, certo? Mas as consequências são diretamente proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais evoluído, menos desculpável se torna. O que é que vocês entendem com essa assertiva? Quanto mais evoluído, menos desculpável se torna. Justifique a sua resposta, quem falar, por favor. Por quê? O que é que quer dizer isso aí? Justifique, dê um exemplo, certo? Uma vez que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal. E aí, o que é que eu quero dizer com isso aqui, ó? Quem se arvora? Justifique sua resposta com exemplo. Quanto mais evoluído, menos desculpável. Eu vou dar um exemplo agora. Pronto, dei. É isso aí. Eu tava vindo aqui, eu e Michelino, e esses motoqueiros, tem nenhum motoqueiro aqui hoje não, né? Rapaz, tira a paciência de qualquer um, né? Ele anda na contramão, e eu disse, olha que o espírita que tem esse conhecimento, eu disse, se fosse eu tivesse dirigindo um caminhão, eu deixava para ele bater. Olha aí, Marcos é quem gosta de motoqueiro. Veja, eu com tanto conhecimento teórico, né, do espiritismo, como é que eu abro a boca? Então, eu vou ser cobrado por isso. Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente conhece, a gente se torna mais culpado pelos nossos erros. Eu jamais teria o direito de dizer, jogar um caminhão na frente do motoqueiro para matar ele. Então, eu estou sendo irresponsável, inconsequente, e eu sei as consequências desse ato. Então, a gente, quanto mais sabe, mais é culpado. Quanto mais responsabilidade, quanto mais conhecimento, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala e com o que a gente faz. Por isso que a doutrina espírita joga um peso no nosso ombro que muita gente corre, né? Muita gente diz, não dá para mim não. Mas aí a gente está aqui para aprender. A gente não pode fugir da luta, não. O espiritismo é conhecimento, é crescimento moral. Não, a gente não veio a passeio, né? A gente veio fazer o que aqui na Terra? Passear, tomar banho de sol, né? Não, a gente veio para aprender nessa escola. Obrigado, mas entre pensar em fazer, tem uma chance de né? Mas pensou... Já peguei, a pensamento já saiu do limiar da energia. Já me prejudiquei, né? Para manter aquela energia negativa. Um outro exemplo comum, assim, que a gente nem precisa trazer para a casa espírita, mas a gente pode trazer, por exemplo, para a vida lá fora do centro, né? Por exemplo, a gente, se uma criança erra, enfim, determinada conta, sei lá, 2 mais 2, e uma pessoa que está na faculdade erra 1, 2 mais 2, a gente vai culpar muito mais aquela pessoa que está na faculdade. Como é que tu chegou na faculdade, tu não sabe somar 1, 2 mais 2, né?
E a criança você compreende, porque ela ainda está na fase do aprendizado. Então é a mesma coisa, quanto mais evoluído, e aí nesse caso ele se torna mais evoluído intelectualmente, né? É porque à medida que a gente cresce, a gente vai aprendendo mais, né? Não estou dizendo de forma alguma que as crianças não são, só estou dizendo que a infância limita muita coisa. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo intelectualmente, né? A gente vai aprendendo mais coisas. As faculdades mentais, elas vão se abrindo, né? E aí, a partir daí, a gente torna mais culpável o adulto do que a criança nesse erro. Tô falando desse erro. Né? Entendi. E aí é um exemplo. E no Evangelho diz assim, quem muito recebe, muito será cobrado. É isso aí. Então, a gente, quando chega ao patamar de se dizer espírita, por isso que Joana de Ângeles diz assim, não, você não é espírita não, você é médium. O espírita, ele estuda, porque quando a gente estuda, mais cabedal de conhecimento a gente tem. Então, esse cabedal de conhecimento vai lhe dar o quê? Vai lhe dar subsídios para você não cair em muitas coisas que você caía antes. Mas o preço é alto. Como diz Renato Russo, ter bondade hoje em dia é ter coragem, né? Também não tem nem só de não cair. Isso mesmo que o Ricardo falou aí, da questão de, por exemplo, pelo menos ele pensou e já emanou essa energia para ele mesmo, né? Mas, assim, antigamente a gente fazia, né? Então, vocês são cúmplices. Então, assim, antigamente a gente pegava o carro ou o caminhão e jogava em cima do motoqueiro. Então, hoje em dia a gente já não faz. Aí é o que o Cid Clay falou aqui, do Evangelho. Num passado não tão distante, a gente pensava e realizava. Hoje, a gente pensa e se segura. Um futuro que provavelmente, se Deus quiser, não vai ser nem tão distante, dependendo da nossa dedicação, a gente não vai nem pensar mais nisso. Então, é que o Ricardo falou, a gente está emanando, tá, mas será que a gente não está emanando menos do que a gente emanava, né? Do que a gente, da questão da execução? Então, é o que eu digo, a gente olhar para a gente, eu sempre gosto de olhar para mim, eu olho para mim e vejo que eu não sou aquela perfeiçãozinha linda, mas que eu estou evoluindo, né? É eu valorizar os meus passos. E como é que a gente consegue valorizar os nossos passos? Quando a gente consegue perceber onde a gente está. Quando a gente consegue perceber o nosso nível evolutivo. E é por isso que os espíritos evoluídos, eles são maravilhosamente educados e dizer assim, vocês estão lá embaixo. Exatamente. Fazendo uma pergunta retroativa, aquele exemplo que você deu ao jovem que aos 25 anos sofreu um acidente. É assim, uma pessoa que era muito vivaz, que era ativa, que era popular, que tem um acidente aos 25 anos que fica, digamos, tetraplégico. E com isso fica ranzinza, fica seco, fica com o espírito endurecido. Aí, ao desencarnar, o que ele vai levar com ele? É aquela luz que ele tinha ou aquele ressentimento, aquelas trevas que ele adquiriu? Certo. Tem uma lição no Evangelho que diz assim, que você leva só daqui os seus sentimentos, né? O que você angariou. Então, veja bem, uma pessoa nesse patamar, não necessariamente ela leve para o mundo dos espíritos uma sensação, uma energia negativa, um pensamento negativo ou um saldo negativo. Às vezes, a ranzinza, a solidão, a recalcitrância não é necessariamente uma coisa do espírito, mas sim uma defesa. Porque, veja bem, uma pessoa como aquele super-homem, né? Aquele ator, como é o nome dele, meu Deus? Pronto, Christopher Reeve. Uma pessoa daquela que tinha tanto dinheiro, era belíssimo, ficar tetraplégico. Então, aquilo para ele, certamente, foi algo que ele precisava passar. Mas, dependendo da maturidade dele, como ele ficou resignado. Ele se resignou. Por quê? Porque ele tinha condições de passar por aquilo de uma maneira positiva. Uma pessoa que se rebela, se revolta,
vê o quê? Que aquela pessoa precisava passar por aquilo, mas Deus disse assim, quando ele veio para cá, certamente, de acordo com a evolução dele, ele tinha e sabia que ia passar por aquilo. É aquilo que André Luiz fala no livro Os Mensageiros. Quando a gente vem para cá, para o eito terrestre, para passar por esse tipo de coisa, quem lê o livro vai ler que passa por psicólogo, por clínico geral, por terapia, por lição, por isso, por aquilo. É todo um aparato para você vir preparado. Então, no seu DNA, o que é que acontece? Você vem com todas essas impressões, de todos os conhecimentos que eu recebi. Eu chego pronto, certo? Com tudo guardado nos meus códigos Morse do meu DNA espiritual. Entretanto, de acordo com a minha evolução moral, eu posso muito bem fazer combalir e esquecer tudo isso aqui e me tornar uma pessoa totalmente amarga. Por quê? Porque eu não tive a maturidade que eu disse que iria ter. Quando eu me deflagrei com o meu desafio, eu não soube o que fazer, eu me perdi. Agora, eu vou ser taxada de culpada por Deus? Não. Eu vou ser o quê? Eu vou ter que voltar e ver ali, fazer todo um estudo comigo de novo, para que eu veja que tipo de atitude vou ter com os subsídios que eu vou encontrar, porque a gente sabe que Deus soberanamente justo e bom, nem a espiritualidade amiga, como está dito lá no capítulo 29, de Memória de um Suicida, que são os planos da minha encarnação. Lá tem um protótipo com o meu rosto, com meus órgãos, numa matéria totalmente diferenciada que a gente não conhece. Tem o fígado, tem o estômago, tem o intestino, tem tudo. Se eu tiver uma nódoa aqui no coração, aquilo ali vai vir programado, como vai acontecer. Aí tem fulano ali, lá no fim da sala, que está com uma planchetinha, sabendo de tudo, aí pergunta, o que é que fulaninho vai ter? Ele diz, olhe, ele vai passar por isso, porque aconteceu isso, aí abre uma tela lá e mostra tudo que fulano fez. Quem lê o livro vai ver. Não adianta eu estar falando, tem que ler. Então estude, se vire, leia. Então veja bem, ó, aqui, ó. No que se diz respeito às penas futuras, a doutrina dos espíritos não se baseia em preconcebimentos, não são ideias preconcebidas. O que é ideia preconcebida? Pré, que vem antes da concepção, certo? Antes ela usa como princípio ordeiro a observação. As suas revelações não vêm de um só espírito, mas de muitos que reunidos primam o que é primar. Em primeiro lugar, por informações que elencam, ou seja, da UAP, a vida daqueles que nela se acham salvaguardados. O que é salvaguardar? Aquelas que estão inseridas no contexto. Vale ressaltar também que tal revelação não é privilégio de alguém, pois todos podem provar dela. Não é um só espírito, não é uma coisa única. Outro fato que se deve ser levado em consideração é que as informações que a doutrina dos espíritos traz consigo não é de um só espírito, pois se assim o fosse, poderia ter dentro de seu bojo, que é bojo, dentro do seu contexto, do seu ego, a interpretação do mesmo. Ao contrário, se trata de informações de vários espíritos. Espíritos de várias categorias, desde os mais elevados até os menorzinhos. Certo? Aí aqui eu vou entrar no Código Penal da Vida Futura, que é uma série de códigos que a gente vai encontrar. Aí eu fiz esse quadrinho bem colorido, para ficar melhor, né? Para ninguém ficar dizendo assim, puxa, que negócio ruim, vê o coloridinho, aí se esquece da penalidade, sabe? Então, o Espiritismo não vem com sua autoridade, com o objetivo de formular um código de fantasia. Não vem. Não tem a chave mágica que abre aqui, eu estou salvo. Como dizem por aí algumas doutrinas, que eu não vou falar mal, né? A sua lei, no que diz respeito ao futuro da alma, aqui eu
botei pela minha cegueira, são essas a saber. Aí eu botei aqui, penas mais imperfeições, diretamente proporcional a gozo mais qualidades. Então, as penas e as imperfeições são diretamente proporcionais aos gozos e às qualidades. A partir do momento em que a gente passa pelas penalidades, pelas imperfeições, a gente valoriza as coisas, aprende, e aí a gente conquista o quê? Os gozos e as qualidades, porque somos imperfeitos. A lei do progresso oferta oportunidades a toda criatura adquirir o conhecimento que porventura lhe falte. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. O espírito sofre na vida espiritual a consequência de seus atos. Isso tudo são os códigos, tá? A completa felicidade prende-se à perfeição. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Dependendo o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, o espírito traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Não fazer o bem, quando o podemos fazer, significa imperfeição, recalcitrância, maldade. O que é que vocês entendem por isso? Aquela pessoa que diz assim, olha, sabe de uma coisa? Nessa vida, pelo que eu estou vendo por aí, eu nem vou fazer o bem, nem vou fazer o mal, nem vou ajudar, nem vou deixar de ajudar. Isso aí, esse alguém, uma pessoa que age dessa forma, está praticando o bem ou ela se encontra nessa assertivazinha aí, ó? E não fazer o bem quando podemos fazer significa imperfeição, recalcitrância, maldade. Será que uma pessoa dessa que diz assim, ah, rapaz, eu não vou fazer nem o bem nem o mal porque assim eu fico melhor. Será que ele é maldoso, Stephanie? Justifica a resposta? Sim ou não? Será? Será, Júlio César? Você que é o imperador de Roma, poderoso. Essa pessoa é maldosa? Será que ela tem maldade dentro de si, sendo neutra? Ou é melhor ser aquele que ataca do que aquele neutro? O neutro também tá. E aí, quem tem mais maldade? O que ataca ou aquele que fica neutro? Tenha medo do silêncio, né? Como o pessoal não fala, né? Tenha medo dos calados, né? O pessoal diz alguma coisa assim que eu tô esquecido. Porra dos calados, né? Será que aquela pessoa que fica em cima do muro é aquele que fica feito fogo de montura ali por dentro, corroendo tudo, desejando todo o mal e rindo? O que é que diz o Evangelho? Os déspotas, os tiranos domésticos, né? Que se comportam lá fora tão bem, mas dentro de casa são as pestes, são a treva, né? É isso aí que ele diz. Aquelas pessoas que não, eu não... Aí chega lá no mundo dos espíritos, não, eu vou estar numa boa, porque eu nem fiz o mal, nem fiz o bem, não devo a ninguém. Não é assim, né? O inferno está por toda parte, desde que haja almas sofredoras. Expiação. O espírito expia os seus atos desregrados para que ele reflita no mal que causou. Sinta doer nele como fez com o próximo. É o que a gente vê na sala de desobsessão. Infinita é a justiça de Deus. Por conta da imparcialidade divina, o bem e o mal são bem observados e mensurados. Como disse Jesus, nem um ponto de uma letra J passa em brancas nuvens. Exemplo. Os precistas da obra de Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 3 da obra Nas Fronteiras da Loucura, é um exemplo vivo disso. Então lá, quem lê o livro vai ler e os precistas, o que é isso? Então, nesse livro, vou ser bem rapidinho porque já está perto de terminar, se passa no Carnaval no Rio de Janeiro, onde se arma uma tenda, né?
no campo espacial da cidade do Rio de Janeiro e atendido várias pessoas. Então, tem uma coluna de pressistas. Os pressistas, eles estão aqui e aqui tem um negócio como um amplificador. Então, à medida que as vibrações das preces vão chegando até aqui, lá em cima, eles vão vendo que aquelas preces vão tendo um cabedal positivo e aquilo vai alcançar, vai chegar até onde vai. Então, de acordo com a gradação aqui, todos nós, e quanto estamos fazendo a prece final e inicial, aqui vai sendo medido o pensamento de cada um pelo psicoscópio de André Luiz, no capítulo 2, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, aqui, ó, vai medindo e vê a qualidade da prece de cada um. E encerrei o papo, porque já chegou o fim. Na próxima aula eu continuo. Oi? Ah, tá. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída. Eu digo que ele não vai encerrar, fazer a prece, é 5 minutinhos que ele tem. Mas tu não vai encerrar, menino, te liga. Então, olha ali, 4 minutos para tu encerrar. Ah, é? É. Mas não dá mais tempo para dizer muita coisa, não. Aí eu pergunto para você, uma dúvida. Diga aí. Nunca acostumei com isso ainda. Pois vê só, a gente tá falando aqui que aqui a carne não é fraca, é o espírito que é fraco, né? Certo. Tu assistiu aquele filme Como Eu Era Antes de Você? Sim. Pronto, vê só. Aquele rapaz, quando ele decide pela A eutanásia. eutanásia. Pronto, porque ele fica tetraplégico, né? É. No caso, ele desencarna. Ele tinha que passar por aquela situação, não é? Sim. Só que ele cometeu o suicídio involuntário, né? No caso, ele vai ter que retornar para passar por aquela mesma situação de novo? Olha, né, naquela situação daquele rapaz, ele não aceitou a realidade dele. Por quê? Primeiro, pela vaidade que ele tinha com ele mesmo, né? Porque ele não se aceitou daquela forma, porque ele tinha uma vida totalmente assim independente. Ele era uma pessoa que era rico, ele tinha tudo e de repente se viu naquela situação. Então ele achou ali que a vida dele tinha que acabar por ali. Mas era quando a vida dele estava começando, porque se ele tivesse seguido a estrada, ele teria se tornado uma pessoa melhor. Tanto é que Deus mandou aquela moça para dar a ele uma luz, uma nova luz, e ele teve, mas ainda assim ele decidiu pela morte. Então pode ser que quando se for verdade um caso daquele, ele vai precisar voltar sim. E é o que Joana de Ângeles diz no livro, esqueci agora, que ela fala exatamente que a gente deve sorver o cálice de vinagre até o fim. Porque se a gente não sorver, então a gente não vai conseguir resolver aquele ponto que a gente precisa resolver. É o ser consciente, a quarta força. Primeiro capítulo. No caso aí, o espírito dele que não aguentou aquela situação. Não aceitou, ele não conseguiu conviver com aquela limitação. Embora ele tenha sido preparado quando ele voltou, mas ele não conseguiu. Agora, Ele assim, combaliu. não necessariamente ele vai reencarnar e vai ter que vir Não, porque não existe uma regra. não há regra. Muitas coisas não ser julgadas. Precisa se passar por outras coisas. Ele vai responder por suicídio. Vai. Mas ele pode vir com a saúde perfeita e passar por uma situação. Por outras não. diferentes, Então, Tem não isso. pode dizer, é assim, pronto. Vim do mesmo O jeito. planejamento reencarnatório ele é muito amplo, tem muitos fatores que vão influenciar. Tem um minuto aí. Tem, um minuto aí. É bem rapidinho. Inclusive, assim, eu acredito que na visão espírita seja assim parecido também, mas, por exemplo, até a terminologia que se usa, essa questão de eutanásia, né? A dele não se enquadra em eutanásia. O quadro daquele filme, o nome é Suicídio Assistido, que não é permitido no Brasil, mas é permitido em outros países do mundo, né? E aí no filme até mostra que ele vai para outro país, porque nos Estados Unidos, onde ele vive, ou é na Inglaterra, sei lá onde é que ele mora, não permite, né? Mas existem alguns países
Na Suíça, existem alguns países que têm essa questão do suicídio assistido, e esse suicídio assistido, ele é permitido pelo governo, obviamente que passa por toda uma avaliação de médico, de psiquiatra, e eles não levam em consideração somente a parte física, eles levam em consideração a parte emocional e psíquica daquela pessoa. Então, por mais que ele tivesse... Estou falando daquele caso porque a gente falou daquele caso, né? Mas assim, por mais que ele tivesse em perfeito estado do corpo, ele só estava paraplégico. Mas ele tinha uma carga emocional muito grande. E aí, esses países, eu não estou dizendo que é certo, nem que é errado. Eu não concordo, mas, enfim, errado, né? Eu não concordo, mas eu estou dizendo que na normativa desses países, eles permitem porque eles levam em consideração o sofrimento psicológico daquela pessoa. Né? E aí, só que aí ele vai ser tido como um suicida, porque inclusive o nome é suicídio assistido. Ele vai e ele só não comete o ato, ele pede para outra pessoa fazer. E isso é realizado em clínica, é autorizado pelo governo, mas não é uma morte como outra qualquer, uma morte natural, né? A eutanásia a gente desligaria, enfim, ali os aparelhos para ele morrer de uma forma teoricamente natural. Não é o caso dele, né? Ele é tido realmente como um suicida. Então vamos agradecer, né? Com certeza a aula foi maravilhosa, muito bom. As pessoas aqui estão dando a sua opinião, que a gente engrandece o estudo, como o Bruno sempre fala, né? O coletivo aprende muito, para que a gente possa crescer e amadurecer, né? E eu vou pedir para que nosso amigo Bruno possa fazer a nossa prece de encerramento. Pedir para Tereza. Bom. Vai, caramba. Quer fazer, Tereza? É, Tereza. É a prece de despedida sua, não, né? Sim. Senhor Deus, Pai de toda misericórdia, amado Mestre Jesus, irmão, amigo e companheiro, e toda a espiritualidade amiga que esteve presente aqui essa noite, para mais esse banquete de conhecimentos e informações. Te agradecemos, Senhor, e dai-nos a tua bênção para voltarmos para casa, cientes de acompanhar os teus ensinamentos, tuas falas, tuas ações, teus atos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Assim, Senhor Jesus, querendo agradecer aqui a espiritualidade. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade do estudo. Posso voltar a nossa irmã Tereza, por favor, para nossas casas em paz, em luz e harmonia. E assim Tá vendo, né, Tereza? Que vai perder agora? Vem, Tereza. Tá vendo que vai perder, né?